pessoal, bem-vindos ao canal Infinita Ilusão. Hoje daremos seguimento aos vídeos sobre o problema das premissas na ciência. Falaremos então de Eratóstenes, um homem que viveu entre os séculos 3 e 2 a.C., sua medida da circunferência da Terra e por que, se considerarmos uma superfície plana, é impossível que Eratóstenes tenha feito alguma medida com o método que utilizou. Eratóstenes vivia em Siene e trabalhou na biblioteca de Alexandria. Em um determinado dia do ano, este homem notou que os raios solares incidiam sobre um poço em Siene de tal forma que nenhuma sombra era projetada. Então ele pensou: o Sol só pode estar tão distante que os seus raios chegam à superfície da Terra praticamente paralelos. E aqui nós temos a representação dos raios chegando paralelamente. Porém, em um mesmo dia do ano seguinte, Eratóstenes percebeu que ao colocar uma vareta em Alexandria, uma sombra era projetada. Então ele pensou: se o Sol está tão distante que os raios chegam praticamente paralelos, e ainda assim uma sombra é projetada em Alexandria, enquanto não é projetada no Poço de Siene, só podemos estar sobre uma superfície curva. Sendo assim, a segunda premissa que Eratóstenes colocou foi de que vivemos em uma esfera. Como foram os seus cálculos? Colocando uma vareta em Alexandria e tendo como referência a sombra projetada, Eratóstenes conseguiu medir o ângulo de elevação do Sol, considerando seus raios chegando paralelos. Então, este ângulo aqui foi o ângulo medido por Eratóstenes. Ele encontrou para este ângulo um valor de 7,2 graus. Eratóstenes pensou então: se em Siene não tínhamos sombra projetada, e aqui temos 7,2 graus de ângulo, podemos então imaginar a vareta sendo prolongada até o centro da esfera, onde se encontraria com o prolongamento do Poço de Siene. Da geometria euclidiana, sabemos que duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, produzem ângulos semelhantes. Então, se aqui Eratóstenes mediu 7,2, este ângulo, que pela geometria euclidiana é um ângulo alterno interno ao ângulo medido, também deverá ter 7,2 graus. O que foi feito após isso? Sabemos que uma circunferência tem 360 graus. Então, Eratóstenes dividiu 360 graus por 7,2 e concluiu que aquela circunferência tem, então, 50 partes de 7,2 graus. Aqui não está em escala. O que ele fez, então? Contratou um homem para que caminhasse de Siene até Alexandria e medisse essa distância. Feito isso, o valor aproximado foi de 800 quilômetros. Então, Eratóstenes pegou esses 800 quilômetros e multiplicou pelas 50 partes de 7,2 graus. Assim, fazendo 50 partes vezes 800 quilômetros, obtém-se o valor da circunferência da Terra de 40.000 quilômetros. Bem, considerando a Terra como uma esfera perfeita, igual a 40.000 quilômetros. Agora vamos pensar nessas medições feitas sobre um plano, se elas nos permitiriam chegar a algum resultado. Pensando então em um modelo plano e circular, e se considerarmos que uma sombra foi aqui projetada,
Sobre esse ponto, em Alexandria, foi fixada uma vareta. E aqui em Siena está o poço. Se eu prolongar a vareta para dentro desse plano e prolongar o poço também, essas retas jamais irão se encontrar. Sendo assim, a única forma de medir uma circunferência nesta localização seria conhecendo exatamente onde é o centro do plano. Assim, poderíamos obter um raio associado a um desses pontos e medir uma circunferência e obteríamos o comprimento da circunferência associada, que estaria aqui nessa região. Ainda assim, sabendo essa distância radial, conseguiríamos ter as dimensões somente dessa localização, sem saber então onde termina esse plano circular. Então é isso. Eratóstenes utilizou duas premissas. A primeira de que o Sol estava tão distante que os raios incidiam paralelamente sobre a superfície. E a segunda de que a Terra possui um formato esférico. Por isso ele conseguiu encontrar uma circunferência de 40.000 quilômetros. E se considerarmos uma esfera perfeita, podemos dizer que na linha do Equador a circunferência tem o mesmo tamanho. É um experimento que não prova que a Terra é uma esfera. É isso aí, pessoal. Até a próxima.